Olá, eu gostaria de dar boas-vindas a você nessa nossa aula do projeto Conhecendo a Logística. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, sou produtor de conteúdo, sou criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. E a ideia dessa série de aulas Conhecendo a Logística é trazer pequenas aulas gratuitas sobre temas relacionados à logística para que você possa conhecer melhor o universo da logística. Então nós vamos abordar aqui diferentes aulas, diferentes assuntos sobre as operações logísticas, sobre custos, sempre trazendo informações importantes. Então eu deixo desde já o convite para que você possa assinar o nosso canal, se você ainda não é nosso assinante. Você possa ativar o lembrete, você possa dar um like nesse vídeo, para que dessa forma você possa nos ajudar na divulgação desse trabalho que está sendo feito para compartilhamento de conhecimentos sobre a logística empresarial. Nessa aula da série Conhecendo a Logística, nós vamos discutir os operadores logísticos. Você sabe o que são operadores logísticos? Sabe qual é a função desses operadores logísticos? Por que eles têm esse nome diferenciado, né? São chamados de operadores logísticos. Quais são as responsabilidades dos operadores logísticos? Quais são as formas que as empresas têm de avaliar o desempenho de seus operadores logísticos? Essas relações, elas são relações curtas, são relações longas? De que maneira, então, os operadores logísticos contribuem para o resultado das cadeias de suprimento das empresas? Eu convido você, então, a assistir a essa videoaula que trata dos operadores logísticos. Ela faz parte da série Conhecendo a Logística. Bom, nessa aula nós vamos analisar os operadores logísticos, né? E o que é um operador logístico? Na verdade, o operador logístico ele não deixa de ser um parceiro, mas ele é um parceiro um pouco mais específico, né? Porque ele é um fornecedor de serviços logísticos integrados, sendo capaz de atender a todas ou quase todas as necessidades logísticas dos seus clientes de uma forma personalizada. Então, o operador logístico é uma empresa que, na realidade, ela pode ser responsável por fazer uma série de operações logísticas, inclusive controlando armazéns, inclusive controlando demandas, né? É claro que tudo vai depender do tipo de contratação feita com o operador logístico, né? Do tipo de serviço contratado com ele. Mas ele não é um prestador de serviço específico de uma determinada área. Ele faz o acompanhamento de toda a operação logística da empresa. De onde surgem, né? Como é que surgem esses operadores logísticos? Então, as origens principais podem ser classificadas em duas categorias, né? A primeira é a chamada ampliação de serviço. Então, é uma empresa especializada em alguma operação, mas que ela acaba ampliando a atuação, né, oferecendo um serviço logístico mais integrado através de muitas vezes parcerias que ela faça com outras empresas ou até mesmo aquisição de empresas, né? Então é uma empresa que começou a partir de alguma operação, mas que ampliou o escopo dessa atividade, incorporando novas operações e dessa forma podendo oferecer um serviço mais ampliado, ok? E também empresas que muitas vezes elas desenvolveram
uma competência tão grande para o gerenciamento das suas próprias operações, né, da sua logística, que ela acaba decidindo criar uma empresa para oferecer isso para outras empresas, né? Então, nesse caso, o operador logístico surge de dentro da própria empresa, ou seja, a partir da experiência que ela mesma adquiriu na logística da sua empresa, ela acaba passando a fornecer esse tipo de serviço para outras empresas baseada na experiência que ela teve. Então, vamos fazer um comparativo entre um prestador de serviço tradicional e um operador logístico integrado. O prestador de serviço ele oferece um serviço mais genérico, enquanto que o operador logístico integrado ele oferece um serviço personalizado. Então, o prestador de serviço é aquele que tem a sua experiência, mas vai oferecer aquele serviço genérico, ou seja, ele oferece o mesmo serviço para todas as empresas. Já o logístico integrado ele oferece um serviço personalizado para aquela empresa. O prestador de serviço ele tende a se concentrar numa única atividade logística, né? Como a gente já comentou. Ou ele é um prestador de serviço na área de transporte, na área de estoque, na área de logística reversa. Já o operador logístico integrado ele vai oferecer múltiplas atividades de forma integrada. Ele vai cuidar da logística toda da empresa. No caso do prestador de serviço, o objetivo da contratante é reduzir o custo específico daquela atividade contratada. No caso dela contratar um operador logístico, o objetivo é reduzir o custo total da logística, porque aí ela vai usar uma empresa única para cuidar de toda essa logística dela. Os contratos dos prestadores de serviços tendem a ser contratos de curto, no máximo médio prazos, né? Em torno aí de 6 meses, 1 ano, muitas vezes podendo prorrogar. Já os contratos com operadores logísticos, pelo fato de serem atividades mais integradas, né? São contratos de mais longo prazo. Então, muitas vezes você tem empresas que contratam um operador logístico por 5, 10 e vão renovando e acaba ficando muito mais tempo com esse operador logístico. O know-how do prestador de serviço, como ele é muito específico de uma atividade, ele tende a ser mais limitado. É claro que é especializado, mas é limitado àquela atividade, enquanto que o operador logístico tem uma capacidade mais ampla de análise e consegue com isso fazer um planejamento logístico maior, né, já que ele tem uma capacitação mais ampla nas atividades da logística. E no caso das negociações, né, de contratos, com o prestador de serviço, normalmente são negociações mais rápidas, né, e que ficam num nível mais operacional. Já o operador logístico, como envolve toda essa questão de acompanhamento da logística da empresa, são várias atividades, essas negociações normalmente elas são mais longas e tendem a acontecer num nível gerencial mais elevado, né? Porque impacta principalmente o custo, que é muito maior, né? No caso do operador logístico, mas também pelo fato desse operador ter que se relacionar muito mais fortemente com as operações de toda a empresa. Quais são então os fatores motivadores para que uma empresa busque a contratação de um operador logístico? O primeiro deles é a proliferação de produtos, né? A empresa muitas vezes ela tem uma quantidade tão grande de produtos a movimentar e a produzir que ela acaba tendo essa necessidade de contratar o operador logístico para que ela consiga dar o foco nessa produção dos produtos, né, dar uma atenção especial ao desenvolvimento desses produtos, né, e dessa maneira possa se concentrar na fabricação, na produção, na pesquisa de mercado, no desenvolvimento de produtos e com isso deixar as demais operações para os operadores logísticos. Um segundo motivo é a segmentação, né?
como a gente comentou, os operadores logísticos eles têm essa segmentação de experiências, né? Eles são especialistas nesse tipo de operação e dessa forma eles acabam oferecendo vantagens para as companhias, né? E as empresas então elas acabam buscando, né, esse operador logístico pelo fato de que ele consegue operar em segmentos específicos com uma expertise maior. A terceira condição é a maior exigência de serviços, né? Então, da mesma forma como hoje o mercado tem uma maior exigência por níveis de serviço, as empresas acabam buscando empresas ou outros operadores que tenham condições de oferecer esse maior nível de serviço que o mercado necessita. Okay? Que está relacionado com as entregas, com os prazos, né, com o atendimento das informações, enfim. Os operadores logísticos, por terem especialização maior, eles conseguem oferecer esses níveis de serviços melhores ao mercado. E por fim também a própria globalização. Muitas vezes a empresa ela vai entrar no novo mercado, né? Ela está buscando expandir as suas atividades para um novo mercado e ela não conhece muito bem como é que é a logística daquele novo mercado. Então, usar um operador logístico numa situação como essa facilita muito a ela, porque ela já tem ali uma empresa que conhece os canais de distribuição, conhece a legislação, sabe como fazer essa operação, e a empresa com isso ela consegue avançar mais rapidamente nesse processo de globalização, tendo o apoio desse operador logístico. Então, de uma maneira geral, pelo que a gente pode observar, né, o que motiva de uma forma assim, bastante objetiva é que ao contratar um operador logístico, a empresa consegue focar naquilo que ela sabe fazer. E esse é o grande ganho de um operador logístico para uma empresa. É ele oferecer a ela todo esse suporte e a empresa então ela não precisa desenvolver essa experiência por ela própria. Né? É claro que ela vai precisar acompanhar as operações, ela vai precisar acompanhar o desempenho, ela vai aprender muito também, com certeza, mas ela não precisa ter esse conhecimento para começar a sua operação. Bom, e vamos ver então, para finalizar, quais são os potenciais problemas que as empresas podem enfrentar ao usar um operador logístico. Nós já falamos aí de várias vantagens. Vamos ver aqui agora alguns problemas. O primeiro deles é que se a empresa deixar tudo também na mão do operador logístico, ela pode correr o risco de perder o acesso a informações-chave do mercado, né? Já que quem está fazendo todo esse relacionamento com o mercado é o operador logístico, a empresa ela corre esse risco de perder esse time das informações chaves do mercado e com isso ela ficar muito dependente do operador logístico para atendimento e até para conhecimento do mercado, né? Um outro risco é haver um certo descompasso entre as percepções das duas partes, né, da empresa contratante e do operador logístico sobre de fato o que seja o objetivo da empresa contratante, né, principalmente naquelas operações rotineiras em que se precisa fazer alguma escolha entre alguns objetivos competitivos. Então, o operador logístico ele tem uma autonomia muito maior que um prestador de serviço, né, já que ele está fazendo a gestão de de várias atividades da empresa, mas ele precisa estar sempre atento a qual é o objetivo da contratante, né? E a contratante também tem que estar sempre atenta se o que está sendo decidido pelo operador logístico está aderente aos seus objetivos, né? Porque senão você começa a ter descompassos e aí cada um pode estar indo para um caminho diferente e com certeza isso não vai trazer bons resultados no final.
Uma coisa que vale a partir da própria avaliação da contratante sobre o operador logístico é se ele é capaz de cumprir as metas estabelecidas, né? Porque muitas vezes pode a empresa dizer que tem experiência, que consegue atender, mas na realidade isso acaba não se concretizando. Por isso é que os indicadores e o acompanhamento da contratante é importante para que ela possa verificar se aquilo que foi acordado está sendo realizado conforme acordado, né? Uma preocupação muito grande em relação ao sigilo de negócios, né? O operador logístico ele tem acesso a muito mais informações da contratante do que, por exemplo, um prestador de serviço, e pode ser que ele seja operador logístico de uma outra empresa concorrente. Então as cláusulas de sigilo elas precisam estar muito bem definidas para que isso não venha a trazer problemas de mercado para a empresa que contratou o operador logístico. Então, o contrato assinado entre as partes ele precisa prever todos esses itens, né, e uma atenção especial a essa questão relacionada ao sigilo de negócios. Bom, eu espero que essa aula tenha sido interessante para você, que o assunto abordado tenha sido útil para o seu conhecimento. Esse é o propósito dessa série de aulas que eu chamei de Conhecendo a Logística, exatamente porque a ideia é trazer esses temas que vão dar um maior conhecimento sobre os conceitos da logística aplicados na logística empresarial. Se ficou alguma dúvida ou se você quer algum esclarecimento adicional, eu te convido a deixar aqui no comentário do nosso vídeo a sua dúvida, a sua pergunta, né, para que com isso eu possa então ajudar a esclarecer. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, então escreva aí nos comentários a sua dúvida e eu vou responder essa dúvida com o maior prazer. Além disso, você pode me procurar também nas redes sociais, né? O meu Instagram é Logística Sem Mistérios, tudo junto. Só me procurar, me adicionar, trocar ideias pelo direct. Eu estou sempre disponível para esclarecer as dúvidas sobre os assuntos relacionados à logística, ok? Então agradeço aí a sua atenção e te convido a assistir mais alguma aula da série Conhecendo a Logística. Um abraço.